Jesus, ele viveu entre nós na época da lei ou na época da graça? Quando terminou a lei e quando começou a graça? São assuntos que iremos tratar neste vídeo. Olá, voltando para continuar o vídeo parte 2 sobre quando Jesus viveu entre nós. Ele viveu na graça ou na lei? Quando terminou a lei e quando começou a graça? Mas eu terminei o vídeo anterior falando sobre as Marias. Quando Jesus ressuscitou, as Maria, ou seja, a Maria Madalena e a outra Maria, elas foram visitar o túmulo de Jesus e Jesus não estava mais lá. Então, um homem de branco falou com ela e elas saíram. Ela encontrou Jesus e Jesus mandou que ela avisasse aos discípulos que já estavam na Galileia. E agora inicia-se a graça, pois é justamente agora que se inicia o que chamamos de graça. Após a ressurreição de Jesus, inicia-se a graça. Antes, tudo ali era a época da lei. Quando você e eu temos posses, eu faço um testamento para dividir os meus bens para meus filhos, minha esposa, e você também faz isso. Se você tem bens e tem filhos, quando uma pessoa é precavido, ele deixa pronto um testamento para que não haja problemas, para que a família fiquem cada um com o que foi determinado no testamento. E esse testamento tem validade quando? É isso que nós vamos ver na Bíblia. Hebreus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Se eu tenho bens, eu faço um testamento e deixo para minha família, mas já tudo ali escrito, cada um que é que vai herdar. E este documento, esse testamento, só tem validade quando Jesus me levar. O seu testamento que você fez aí só tem validade quando Jesus chamar você. Porque um testamento tem força, ou seja, validade, depende da tradução, onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Um testamento com o testador vivo não tem validade nenhuma. Assim foi com Jesus também. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força ou validade onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Enquanto Jesus estava vivo, terrenamente falando, não tinha Novo Testamento nenhum. O Novo Testamento se deu início com a ressurreição de Jesus. E agora a gente vê que na história
O livro de Mateus, ele é todo no Antigo Testamento. Os outros evangelhos que foram depois de Mateus, no caso, o livro de Lucas, que relata com riquezas de detalhes o nascimento de Jesus, foi feito através de pesquisas depois que Jesus ressuscitou. Esse livro de Lucas é bem depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. No Novo Testamento, no livro de Mateus, no início do Novo Testamento, como está organizado a Bíblia, se menciona o nascimento de Jesus. Mas Lucas é que traz o relato com mais detalhes. Então aqui a gente vê que Jesus viveu toda a sua vida terrena entre nós na época da lei, porque ele veio para cumprir a lei. Quando ele foi preso no Getsêmani, foi julgado, foi para o Gólgota para ser crucificado, até ali era tudo lei. Após Jesus ser crucificado, levado para o túmulo de José de Arimateia, se não me falha a memória, e ressuscitou ao terceiro dia, inicia-se a graça. Mas isso eu nunca vi um estudo na minha congregação, no meu ministério, porque não se ensina. Para quê? Você não entenda? Porque então eles não ensinam isso. Será que tem alguma coisa que eles querem ocultar de você? Porque o dízimo, ele é até o fim da lei. Tem um vídeo nesse canal que fala sobre isso. Dízimo na época de Jesus. Só lembrando que vou deixar o link do vídeo anterior, parte 1, na descrição deste vídeo. Então, meus amados, aqui a gente vê que Jesus Cristo, ele veio, passou toda a sua vida terrena até os seus 33 anos e meio na lei. Como foi determinado que ele ia morrer e ia ressuscitar, iniciava-se a época da graça, a era da graça, a fase da história que é a graça que estamos até hoje. Então isso mostra que o Novo Testamento, na história cronológica, ele não começa em Mateus. Porque o livro de Mateus, até no capítulo 28, ele fala só da lei, da época da lei. Então, meus amados, aqui eu vou encerrando por hoje, pois tem o parte 1 e o parte 2 desse vídeo, para não ficar muito longo. E virão outros vídeos falando sobre o canto do galo. Será que existia galo ali em Israel? O galo cantou 3 vezes quando Pedro negou a Jesus? A dracma perdida? O que Jesus quis dizer com isso? Por que Jesus mencionou aquela moeda? Isso virá em outros vídeos. Fique todo na santa paz de nosso Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E que Jesus Cristo continue nos ajudando, nos protegendo, nos dando forças para passar por esses dias difíceis. Fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus.